Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Anneli Soares e hoje eu vim aqui responder uma tag literária muito interessante chamada 20 fatos literários sobre mim. Assim, é claro, vocês vão me conhecer um pouco mais, mas também, assim eu espero, tirar dicas valiosas de leitura. Então, bora comigo pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, vamos lá então responder esta tag literária que eu achei muito bacana de trazer para vocês. Afinal de contas, ela possibilita que eu me apresente um pouco mais para vocês e também, claro, como eu falei na introdução e como eu faço com todos os vídeos, a minha expectativa, o meu maior objetivo com o canal é que você se inspire a ler e também, né, troque comigo ideias, que é o que eu gosto de fazer. Então, assim, fique à vontade ali nos comentários para falar um pouco sobre você também. Eu gosto muito de conhecer quem está aqui comigo. Comente ali abaixo depois algumas respostas ou um pouco sobre você pra gente se conhecer, beleza? Combinado? E pra você que chegou aqui agora e não está inscrito no canal, convido você a se inscrever, clique ali embaixo, né, pra se inscrever e também no sininho, assim você recebe o conteúdo quentinho na sua casa assim que eu publico. Então bora lá pra esta tag de hoje que tem muita coisa pra gente conversar, ela é um pouco longa, espero não falar tanto, né? Então, bora lá. A primeira pergunta da tag é: sou fã incondicional do autor, da autora. É complicado a gente falar incondicional para alguma coisa, a gente se sente às vezes meio inseguro, né, para falar. Mas eu posso dizer que eu sou fã incondicional desses autores, embora, gente, não seja necessariamente que eu goste de todos os livros ou todos os textos desses autores. Quem me acompanha já sabe, inclusive estão me espiando ali, que eu posso dizer que eu sou fã incondicional de Clarice Lispector, sou fã incondicional de Carlos Drummond de Andrade, muitos outros autores que eu poderia citar aqui, que eu sou fanzaça, que eu admiro demais, que eu olho para a obra desses autores e falo assim, nossa, essa pessoa fez algo que eu queria ter feito, ou fez algo que eu considero algo de valor. Mas assim, posso falar que sou fã incondicional de Clarice Drummond, com certeza, vocês sabem, né? Eu sou muito fã mesmo. A segunda pergunta é: comprei pela capa. Eu não sou de comprar pela capa exatamente, embora sim, capas são algo que eu considero muito importante para o livro. Capas nos chamam mesmo, são aquele canto de sereia, né, em livrarias principalmente, ou mesmo em livrarias online, porque a gente passa os olhos a muitos livros, né, que a gente, enfim, vai recebendo as informações e a capa realmente é esse primeiro, talvez, um primeiro chamado. Eu gosto muito de títulos também que me chamam a atenção. Eu não comprei exatamente por causa da capa, mas também pelo autor, porque eu gosto muito disso, né, de comprar pelo autor. Este livro aqui, Novelas Exemplares, do Cervantes, eu comprei pela edição, pela capa, principalmente, né? Mas a edição dentro também é belíssima, maravilhosa. É Kozak Naif, né? Essa edição aqui. E eu me lembro que eu gostei tanto na época deste livro, achei tão absolutamente maravilhoso, que eu até dei de presente pra minha mãe também. Eu comprei pra ela, que eu achei, assim, algo perfeito, sabe? Eu gostei muito da capa, das ilustrações. Continuando, a terceira pergunta é: leitura que mais me custou tempo. Penso, acredito e defendo que alguns livros fiquem conosco por muito tempo. Livros têm seu tempo. Cada livro tem seu tempo, cada leitor tem. São muitos os tempos, né? Então, assim, eu respeito muito um livro que pede de mim este tempo maior, né, de leitura, de companhia, de absorção. Eu me lembro que Moby Dick foi um livro que eu fiquei uns 7 ou 8 meses lendo. Há outros que eu fiquei muitos meses também. São livros que realmente ficam com a gente mais tempo, né? Acontece, né? Calhamaços, ou mesmo alguns livros curtos, né? Às vezes alguns livros curtinhos nos assustam, porque eles demandam esse tempo maior de leitura. Continuando. A quarta pergunta é: não suporto o gênero literário. Sim, há alguns gêneros que eu nunca li nada. Até tem gêneros que eu desconhecia que existiam. Agora que eu tenho mais contato com outros leitores, que eu tenho Instagram, Booktuber, aí eu conheço. Mas eu não posso dizer que eu detesto ou não suporto, porque eu não os conheço. É total desconhecimento mesmo. Romances hot, eu nunca li nada. Eu nunca li Chick-lit, né, que chama. Romance policial, talvez eu tenha lido uma coisa ou outra. Livro de terror e suspense, eu li muito durante a minha adolescência, alguns, né? Muito não, mas eu li alguns. Estão fora da minha zona de conforto, inclusive, de uns anos pra cá eu tenho tentado, né, sair mais da minha zona de conforto, né, que eu sempre permaneci muito ali em literatura brasileira, ficção literária, livros clássicos, não sei o que lá, poesia, algumas coisas. Não posso dizer nada sobre não suportar.
por enquanto eu acho que eu não conheço nenhum que eu não suporte. Então vamos lá. Quinta pergunta. Amo a personagem. Ai, essa pergunta é muito legal, né? Tem muitas personagens que nos marcam na vida. Tem muitas personagens que eu amo. Inclusive, tem algumas delas que eu já citei em outras tags literárias. Por exemplo, a Sabina de A Insustentável Leveza do Ser, que é uma personagem que eu sou apaixonadíssima, meu crush literário, maravilhosa. O Tyrion das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Também, eu gosto muito dele. Eu gosto muito do Sam também das crônicas. Hibisco Roxo, gosto muito da Tia Ifeoma, gosto muito da protagonista de Nikesh, da Pauline ai gente, agora esqueci como é que fala o nome dela, Pauline Chiziane, isso, gosto muito da protagonista, gostei muito da protagonista de Outros Cantos, da Maria Valéria Rezende, né, a Maria, de Joana, de Perto do Coração de Selvagem, né, da Clarice Lispector, uma personagem que muito interessante, Leão, Ana Clara, e a Lorena de As Meninas de Lígia Fagundes Telles, que também fiquei muito encantada. Enfim, gente, tem muitas personagens que nos marcam, né? Fora as personagens da infância, que aí tem muitas, né? Personagens. Eu vou citar um aqui porque, né? Enfim, que é o Tatá do Remifá no Reino do Calajá, um livro do meu pai, que foi dedicado a mim. A sexta pergunta é: minhas 3 editoras favoritas. Falando em perguntas que só querem impressionar a gente, deixar a gente em saia justa. Gente, não tem como eu responder essa pergunta sem falar da Instante, né? Que é uma editora que, vejam, aqui tá minha coleção de Instante, esses livros aqui, né, deitadinhos. É uma editora que eu acompanho antes do começo, é uma editora que eu acompanho desde quando ela começou, né, a entrar no mercado, e gosto muitíssimo, né, da curadoria, gosto muito do trabalho que eles fazem, a edição sempre maravilhosa, e é a minha casa, né, que vocês sabem que eu publiquei meu livro em 2021, domingo, pela editora Instante. Sou apaixonada pelo trabalho que eles fizeram, né, que com certeza, assim, traz as histórias que eu escrevi de maneira muito brilhante, né? Todo o trabalho que eles fizeram, né? Com o livro. Então, editora Instante, óbvio. Tem uma editora que é querida do meu coração, que também há algum tempo eu acompanho, né? E a gente troca ideias, que eu gosto muito, que é a Moinhos. Também vocês sabem que eu gosto muito dela porque tem muitos vídeos de muitos livros deles, né? Eles têm uma curadoria excelente, que eu amo de paixão, então sou fãzaça da Moinhos. Também gosto muito da Dublinense e leio muitos livros, né? Da Companhia das Letras, do selo Companhia das Letras, do selo Alfaguara, né? Eu também tô sendo injusta porque tem muitas editoras aqui no Brasil, né? Eu gosto muito também de destacar as pequenas editoras, acho isso importante. Pergunta 7, que é: nunca li e me envergonho de nunca ter lido. Olha, eu já falei bastante sobre isso, principalmente nas tags de livros clássicos e também na tag de calhamaços e em outros vídeos aqui do canal. Acho complicado a gente falar que tem vergonha de não ter lido algo. Inclusive, gente, tem algumas pessoas que chegam, já recebi vários comentários, de pessoas que ficam assim: nossa, como você ainda não leu nada, nossa, como falta livro. E eu não tenho problema com isso, porque essa é a verdade, né? Então, assim, eu já li bastante, eu estou com um horizonte aí à minha frente de livros que eu quero muito ler, e tem muitos livros clássicos que me faltam ler e eu quero muito e vou tentar ler na minha vida. A gente tem um universo e 1000 universos de livros, né, que a gente quer ler, e a gente não dá conta de tudo, né? Então a gente precisa ir com calma e vai lendo conforme consegue, e aquilo que vai nos chamando, né? Enfim, mas tem uns que eu vou falar de verdade que eu tenho muita vergonha, que é que eu não li todos os livros do meu pai. Isso daí me dá vergonha. Isso sim é vergonha. Mas eu estou lendo. Acho que faltam uns 3 ou 4 livros dele para eu ler. Essa é a minha resposta, assim, mais justa. A próxima pergunta. 8. Coleciono. Gente, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre colecionar livros, né? Eu falo por que eu coleciono e tudo mais, e mostro algumas coleções que eu tenho aqui. Então confiram esse vídeo se você tiver mais curiosidade pra ver ou pra saber minhas coleções. E rapidamente falando, de cabeça, eu coleciono Clarice Lispector, coleciono Carlos Drummond de Andrade, né? A obra deles. Gabriel Garcia Marques, coleciono Guimarães Rosa, coleciono Lígia Fagundes Telles. Tô começando a colecionar a Maria Valéria Rezende, coleciono Mia Couto, coleciono Walter Ugumãe, coleciono Amanda Ngozi, acho que tem do Dostoiévski, Tolstói, eu meio que comecei uma coleção, mas tá
assim, bem lentamente, tem muito poucos aqui ainda. Posso dizer de cara que esses aí são essas são algumas coleções. Tem a Helena Ferrante também, que eu tenho algumas coisas dela. Virginia Woolf também. Virginia Woolf eu coleciono e quero colecionar, com certeza. Então esses são alguns nomes aí que eu coleciono. Vamos para 9, né? Pergunta 9. Marco página com. Eu marco página com marcadores de páginas. Eu tenho até um copinho aqui com vários marcadores, né? Que acaba que é uma coleção meio sem querer que eu tenho, né? Porque eu vou ganhando, principalmente das editoras, né? Que vão mandando. Pacote de texto sempre manda também. Então eu tenho essa coleção. Mas às vezes acontece de a gente estar lendo, né? E não ter um marcador de página à mão ali muito fácil. Então o que eu faço? Eu marco qualquer coisa que tem ali, né? Na minha frente. Principalmente flags. É isso. A 10ª pergunta. Leio ao mesmo tempo. Sim, e também tenho vídeo sobre isso aqui no canal, então confiram, eu falo, né, sobre esse hábito de leitura que eu tenho. Eu comecei a ler ao mesmo tempo, imagino que tenha sido em 2013, 2014, por aí. Há meses que eu tô ali só com 2, outros que eu tô com 3, 4, 5, então depende muito do mês. Mas é um hábito que eu gosto muito e tenho levado já há algum tempo. A pergunta 11. Lendo no momento. Nesse momento que eu tô gravando, por exemplo, eu tô lendo Flores para Algernon, do Daniel Keyes, né? Keyes, eu acho que é o nome dele. Tô lendo O Direito de Ler e Escrever. Eu tô lendo uns livros mais teóricos, assim, sabe? Tô lendo O Caminho do Artista, né? Que é um livro que são meses aí de leitura, que vai acompanhando com tarefas, coisas para criatividade. Tô lendo O Avesso das Coisas, do Drummond também, que é de aforismos. Então é uma leitura que eu tô fazendo bem devagar, assim, e tal. Tô até aproveitando para escrever algumas coisas. Próxima pergunta. Já abandonei a leitura de... Eu não sou muito de abandonar leituras, também já falei em alguns vídeos aqui no canal, mas também é uma coisa minha, que não é uma coisa que eu indico para todo mundo. Foi no ano passado, em 2020, esse aqui, já falei, inclusive, sobre isso para vocês, de Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. É um calhamação. Eu comecei a ler, achei interessantíssimo, o tema muito me interessa. Só que é um livro, assim, bem denso, né, que exige uma atenção, exige um tempo e tudo mais. Enfim, tem questões aqui muito difíceis, né? E aí, no ano passado, eu tava muito ansiosa, coisa da pandemia e tudo mais, né? Não estava fluindo, assim, eu comecei a travar demais. E eu falei assim, bom, vou parar, né? Não vou insistir mais. É um livro que realmente precisa de um momento que eu esteja assim mais afim de estudar mesmo e com uma cabeça melhor do que eu estava ano passado. E deixei aqui em stand-by, já até falei sobre isso com vocês. Tatuagem literária. Eu não tenho ainda uma tatuagem literária. Eu tenho 2 tatuagens, né? Uma aqui no braço, que vocês já devem ter visto, e uma aqui na costela. Mas eu tenho muita vontade de fazer várias tatuagens literárias. Eu tenho muita vontade de fazer de verdade. Tem algumas frases ou palavras que são de livros, de autores que eu gosto, tipo da Clarice, uma frase dela que eu tenho muita vontade de tatuar e provavelmente eu vá fazer isso. Quem sabe aí futuramente eu volto aqui e mostro pra vocês essas tatuagens ou essa tatuagem literária. Então vamos lá. A 14, tenho várias edições. Já mostrei várias vezes aqui que eu tenho várias edições de O Grande Sertão Veredas. Eu tenho essa daqui que é, assim, um luxo da minha vida, essa edição. Eu sonhava em tê-la, era do meu avô, ficava na biblioteca dele, ele também tinha muito luxo com ela. Uma certa vez eu até pedi pra ele, ele não quis me dar, ele falou pra eu esperar. E depois que, bom, ele morreu, daí eu acabei herdando, né? Então é uma edição que eu tenho, assim, no peito. É uma edição comemorativa, né, do Grande Sertão, acho que 50 anos, que a editora Nova Fronteira, né, fez na época. Eu tenho essa edição aqui, que é a mais recente que eu comprei, que na verdade eu acho que é por ela que eu vou ler, que é da Companhia das Letras, né, que vocês já devem ter visto por aí. E eu tô interessada em ler nela, porque também tem textos, né, de apoio aqui. São textos interessantes, né, que já ouvi falarem bem. Tenho essa edição aqui também, que é capa dura, também da Nova Fronteira, que eu acho muito bonita, e é uma coleção da Nova Fronteira, que tem toda essa pegada aqui do Guimarães, que eu tenho outros livros dele, um box, inclusive. E tenho também esse box aqui, que tem O Grande Sertão Veredas em um dos 2 tomos, né? Que tem aqui a ficção completa
do Guimarães Rosa nesses 2 tomos, e inclusive Grande Sertão Veredas. Então acho que é a minha maior coleção de um livro só aqui em casa. Vamos pra próxima. Meu gênero literário favorito são romances, ficção literária, mas eu gosto do gênero lírico, eu gosto de poesia, né? Gosto também de ler contos, crônicas, biografia. Eu não gostava muito, agora eu tenho gostado mais, mas eu acho que é ficção literária mesmo, romances, que eu leio mais. Então é isso. Nunca me apresentei com um livro. Olha, é difícil falar assim, não me apresentei com um livro, porque, né, pode me presentear com um livro que eu amo ganhar, mas tem alguns livros que eu não tenho muito interesse, né? Uns livros, assim, politicamente contraditórios, que distribuem por aí discurso de ódio, coisas que eu ouço um pouco do que eles têm a dizer e não me interessa, enfim, coisas desse tipo, sabe? Tem coisas que são simplesmente porque a gente já conhece um pouco e sabe que não vai interessar, é diferente daquelas que a gente não conhece e só discrimina, né? O que eu tô dizendo que eu não gosto, assim, que eu não tenho vontade de ler, é coisas que eu sei que terão ali, né, conteúdos que são machistas, que são racistas, tem um discurso que não leva a nada, apenas ao ódio, ao preconceito, à desvalorização, né, dos direitos humanos, coisas assim que eu não concordo e eu não quero pra mim. Na verdade, eu não queria pra ninguém, mas então é isso, gente. Enfim, vamos pra pergunta 17. Geralmente leio ouvindo. Olha, eu não costumo ler ouvindo música, né? Não costumo ler ouvindo algo. Geralmente clássica, assim, instrumental, sabe? Às vezes eu coloco pra tampar, para disfarçar outros barulhos mais inconvenientes, tipo reforma, né, que aqui acontece muito, vocês sabem. Meus vizinhos adoram uma reforma, então às vezes para escrever, para ler, eu ponho uma música, né. 18. Eu li mais de uma vez, gente, vários. Eu adoro releituras, inclusive ano passado eu acho que foi um campeão de releituras, assim, da minha vida. Eu acho que eu reli 10 ou 12 livros do ano passado. A Insustentável Leveza do Ser, eu sempre cito, porque eu acho que eu já li umas 4 vezes. Eu já reli o Cortiço, eu já reli o Alienista do Machado de Assis, alguma poesia do Drummond, Sentimento do Mundo, Rosa do Povo, do Drummond alguns, assim, agora não tô lembrando, mas esses 3 com certeza. Todos os livros de conto da Clarice, então já, né, já passei, já repassei nesses contos dela. Ah, Hibisco Roxo, que eu citei agora há pouco também. Mulheres e Caça às Bruxas, da Silvia Federici, eu também já, é uma leitura que eu já fiz mais de uma vez. Tem muitas coisas, eu realmente acho que essa experiência acrescenta, eu gosto muito de voltar a alguns livros, uns porque são muito densos, eu quero pegar mais informações, outros porque eu gosto muito, eu quero reler, então tem aqueles livros que estão aí, né, na minha fila de releitura. Então é isso, gente, senão eu vou ficar aqui eternamente falando pra vocês e é só pra dar um exemplo. Enfim, nunca li, nunca lerei. A gente tem muito pouco tempo de vida, são muitos os livros que a gente tem pra ler, tem muita coisa, né? Muita. É impossível alguém ler tudo, é impossível uma pessoa, um leitor estar em dia, sei lá, sabe? Eu, pelo menos, eu nunca tô em dia, assim, que bom. Eu nunca tô em dia com o meu desejo de leitura, com tudo que eu quero ler. Então, a gente tem que ser muito seletivo na vida. Eu acho que isso não quer dizer que vou ler só uma coisa ou outra, porque isso e aquilo não. Mas eu quero ler aquilo que me dá paixão, aquilo que me dá vontade, aquilo que me gera curiosidade, aquilo que eu acho que eu vou aprender, aquilo que vai me passar um sentimento bom, me sortir maus sentimentos, mas para eu trabalhar isso, eu não vou citar um nome, mas certamente tem algumas coisas que eu passo nessa vida, que eu vou ter que passar nessa vida, né? Que falo assim, não, muito obrigada, não preciso ler isso, não preciso conhecer isso, porque eu preciso focar minha energia em outras coisas, sabe? Então é isso. Enfim. 20, sugiro participar. Gente, eu sugiro vocês a participarem de clubes de leitura, ou de leituras coletivas, de algum livro pontualmente. É sempre um aprendizado, é uma experiência que eu acho que em 2019, provavelmente, foi a primeira vez que eu participei de alguma leitura coletiva, e agora eu faço sempre, inclusive eu fiz, né, de domingo com a verdade, a Pri Calado organizou e eu participei dessa leitura. Eu tenho um clube de leitura feministas, que é o Pagu, vocês sempre veem, né, falando sobre ele aqui, que é um clube para mulheres, pra gente ler livros com temas feministas, ou uma pegada, né, que envolva aí mulheres escritoras. Eu tive projeto, né, de leitura coletiva no ano passado, né, da Clarice Lispector, o Lendo Clarice 100, por causa dos 100 anos dela. Tem, assim,
clubes e leituras coletivas de tudo quanto é tema, sabe? Coisas gratuitas, né? Aí na internet. Então, se vocês conhecerem algum clube, alguma leitura coletiva de algum livro que vocês têm interesse em ler, participem, que é uma experiência muito gostosa, assim. Claro que sempre, né, há coisas boas e ruins, mas eu indico muito que é uma experiência como leitor, assim, que é sensacional, é muito diferente. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Por favor, não se esqueça de deixar o seu joinha, isso me ajuda muito. Ajuda ao YouTube entender que esse vídeo foi interessante para você e que ele pode ser interessante para outras pessoas. Então é isso, gente. Vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo grande e até!